Nós estamos estudando todas as quartas-feiras, com a graça de Deus, o livro de Josué. E nós temos recebido algumas palavras de alguns irmãos que esse estudo tem abençoado a vida dos irmãos. E eu quero glorificar a Deus por isso, porque quando nós ouvimos do povo de Deus que a palavra de Deus está abençoando a igreja, é um motivo para nos regozijar, porque nós estamos no caminho certo. O que tem que alimentar a igreja, o que precisa realmente fortalecer a igreja, é a palavra de Deus. Não é estratégia humana, não é nenhum tipo de planejamento humano, é a palavra de Deus. E se isso está acontecendo na sua vida, eu louvo a Deus por isso. E peço que você ore para que isso cresça na igreja. Porque o que vai abençoar você e vai te preparar para as suas travessias não é estratégia, não é nenhum tipo de programação especial, não é palavra do pastor, é a palavra de Deus. Então é o que eu desejo e tenho orado a Deus, para que a cada dia nós possamos continuar crescendo diante da palavra de Deus. Semana passada, nós estivemos aqui meditando na palavra de Deus e vimos como que aqueles espias foram abençoados por Deus através da vida de uma mulher que já tinha entendido, compreendido que o Deus de Israel não era como os demais deuses das nações. O Deus de Israel era, é e sempre será o Deus verdadeiro. Raabe foi extremamente usada por Deus para que aqueles espias pudessem voltar de Jericó com a sua fé ainda mais fortalecida. Agora chegou a hora de vencer o primeiro obstáculo para a conquista da terra prometida. Eu queria te dizer uma coisa e queria que você entendesse o que eu vou dizer para você à luz da própria palavra de Deus. Todas as vezes que nós lermos a palavra de Deus, devemos nos colocar nela. É assim que nós vamos sendo alimentados. Quando você lê algum episódio, quando você lê alguma história da palavra de Deus, entenda que aquilo está sendo dito para você. A sua vida está ali. A sua vida está dentro das páginas da palavra de Deus. Então, quando nós falamos sobre a história de Josué e a conquista da terra prometida, nós estamos falando da nossa vida. A similaridade é incrível. É incrível como há ali modelos, exemplos de situações que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Então, quando você lê a palavra de Deus, saiba que aquilo que foi escrito para o seu, para o meu, para o nosso aprendizado. Por isso que a Bíblia não é apenas um livro que precisa estar na cabeceira da sua cama ou guardada no fundo de uma estante. A Bíblia é a sua própria história. E quando você lê a Bíblia, vez ou outra, ela vai colocar você diante da necessidade de algumas mudanças, para que nós possamos ir nos enquadrando cada vez mais na vontade de Deus. Então escute o que eu vou dizer para você. Quando você lê essa história de hoje, a partir de hoje, eu quero que você, em todos os momentos que você estiver diante da palavra de Deus, lendo a Bíblia, eu quero que você se coloque naquela situação. E você verá como você aprenderá lições preciosas que ajudarão você no seu dia a dia. Por isso que a Bíblia é esse livro magnífico. Ela foi escrita, foi concluída há mais de 2000 anos, mas ela é tão atual quanto o jornal de hoje. Porque ela fala de mim, ela fala de você. E hoje nós vamos estudar sobre o quê?
sobre esse momento na história de Israel, quando o povo de Israel atravessa o Jordão. Josué havia levado o povo de Israel até Sitim, uma cidade chamada Sitim. E ali ele recebe o chamado de Deus para possuir a terra e dar essa terra aos filhos de Israel. Ele ouve o chamado de Deus, ele é comissionado, ele manda os espias até Jericó. Os espias têm aquela experiência que nós retratamos semana passada. Os espias voltam para Josué, e agora, Josué, fortalecido pelo Senhor, ele já sabia que Deus ia realizar algo maravilhoso. Deus havia prometido para ele: eu vou ser com você como fui com Moisés. Então no coração de Josué pairava aquela certeza de que Deus estava com tudo sob controle. Ele pega aquele povo e marcha, mais de 1 milhão de pessoas. Ele marcha 16 quilômetros até as margens do Rio Jordão. É interessante, meus queridos, não despreze nada que está no texto bíblico. É interessante. Deus é Deus. E Deus de vez em quando faz algo que nos surpreende ainda mais, se é que isso é possível. Ele pega aquele povo e leva aquele povo, preste atenção, justamente no tempo das enchentes. Se o Rio Jordão, por si só, já era intransponível sem uma embarcação ou sem algum tipo de construção de alguma ponte, porque Israel não tinha nada disso, Josué não tinha nada disso. Imagine você, alguns até poderiam se aventurar a atravessar o Jordão a nado, mas haviam idosos no meio do povo, crianças. Então era impossível transpor o Jordão. A terra estava do lado de lá para ser possuída, mas havia um rio, e agora um rio caudaloso, um rio que estava na enchente, um rio que estava transbordando nas suas ribanceiras. Quer dizer, a situação ficou ainda mais complicada. Deus levou o povo para frente do Rio Jordão, como ele havia feito com o povo 40 anos antes, quando tirou do Egito. Levou o povo justamente e colocou o povo na frente do Mar Vermelho. Só que aquela geração que viu Deus abrir o Mar Vermelho em dois, havia morrido no deserto. Quem estava ali eram os filhos. Eram os filhos daqueles que viram o Mar Vermelho se abrir. Eles também precisavam de uma experiência. Então Deus, dentro da sua infinita sabedoria e soberania, ele pega o povo e leva o povo exatamente na época das enchentes e coloca o povo diante do Jordão. Agora, o que acontece? Chegou a hora de atravessar. Só que havia algumas recomendações. Não era simplesmente atravessar e ver no que dava. Não, havia algumas recomendações. Deus havia passado para Josué e para os oficiais algumas recomendações. E uma das recomendações diz respeito à arca. Agora, é muito importante que nós nos atenhamos a todos os detalhes do texto, porque é nos detalhes do texto que nós vamos descobrindo grandes verdades espirituais para a nossa vida. Vendo esse povo, e eu não sei como que você reagiria se você estivesse lá, mas vendo esse povo diante do Jordão, e do outro lado a terra prometida, o Jordão seria um divisor de águas para o povo. A partir do momento que o povo atravessasse o Jordão, o povo estaria deixando para trás toda uma história de altos e baixos, e estaria recomeçando uma nova história com Deus. Eu aprendi uma coisa muito importante, vendo aquele povo ali, diante do Rio Jordão, e a terra prometida do outro lado. Eu aprendi uma coisa muito importante, como introdução, porque nós vamos estudar hoje. Eu aprendi que toda conquista na nossa vida, eu disse para você que essa é a nossa história, toda conquista é fruto de uma travessia.
Toda conquista é produto, é fruto de uma travessia. Você vai galgando na sua vida, você vai galgando as coisas, você vai subindo de nível, você vai subindo degrau por degrau na sua vida. Cada conquista, principalmente no campo espiritual, quando nós crescemos, quando nós vamos aprendendo, amadurecendo, pode ter certeza, é uma travessia que você realiza. E essa travessia, ela nunca vai acontecer sem você observar alguns critérios muito importantes, que são os critérios que Josué apresentou ao povo. O povo precisava se ater a alguns detalhes. O versículo 3 e 4 do texto que nós lemos, o versículo 3 e 4, diz assim: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e seguireis. Haja, contudo, entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. A primeira coisa que Josué mostra ao povo é que o povo deveria prestar atenção à arca do Senhor. Quem conduziria o povo Jordão adentro era a arca do Senhor. E o que é que a arca do Senhor representa? Representa o próprio Deus no meio do povo. Escute, os capítulos 3 e 4 de Josué falam 16 vezes sobre a arca do Senhor. Se você quer atravessar os Jordões da sua vida, escute, se você quer realmente chegar mais longe no seu relacionamento com Deus, na sua fé, no seu envolvimento com o Senhor, você precisa entender que você jamais vai conseguir realizar essa travessia sem o Senhor. Jamais. João capítulo 15, versículo 5, o que Jesus diz? Eu sou a videira, vós sois as varas, toda vara que permanece em mim, essa dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A arca da aliança, a arca do Senhor estava na frente do povo, para mostrar para o povo que aquele povo não estava sozinho, assim como nós não estamos sozinhos na nossa travessia. Eu comecei a minha travessia há 30 anos atrás, e há 30 anos o Senhor está comigo. Eu tive momentos difíceis? Claro que tive. Houve momentos complicados? Claro que houve, mas Ele nunca me deixou. Então, essa simbologia de ver a arca da aliança à frente é para mostrar para o povo que o responsável pela travessia não era o povo, mas era Deus. Nós temos que ter isso em mente se queremos realmente avançar em nosso relacionamento com Deus, se queremos avançar em nossa vida espiritual. Irmãos, é impossível se o Senhor não estiver conosco. É por isso que você conhece um monte de gente que está vagando pelo deserto até hoje. Por quê? Porque estão sozinhos. Entende? Há um monte de gente que está vagando por aí, estagnado, parado na vida. Por quê? Porque está sozinho. E sozinho a gente não consegue. Ninguém consegue. Então, quando você vê essa arca à frente do povo, Josué diz, olha a arca. E vocês têm que ter uma distância para ela de aproximadamente 1 quilômetro. Deixa a arca aí. E o que a arca fizer, vocês fazem. Porque esse caminho pelo qual vocês vão, vocês nunca andaram. Deixa a arca guiar vocês. Essa é a simbologia. Você quer atravessar esse Jordão na sua vida, esse Jordão que está te prendendo, esse Jordão que está te segurando, meu querido, siga a arca, siga o Senhor, porque sem Ele você não consegue. É a primeira coisa que eu aprendo aqui. Essa questão de, às vezes, nos acharmos independentes do Senhor, isso é perigoso demais. Se tem uma coisa que nós não podemos ser na nossa vida, é independentes de Deus. Nunca proclame, nunca declare a sua independência do Senhor, porque isso é mortal.
Dependa do Senhor. Se você sente que tem caminhado e você parece que está sem a presença dele na sua vida, ore e fale: Senhor, eu não quero me afastar de ti. Eu não quero viver independente do Senhor, porque isso é mortal. Eu vou morrer, eu vou me afogar. Essa é a verdade. Tem muita gente se afogando, tem muita gente se perdendo, tem muita gente se enrolando todo na vida, porque insiste em atravessar a vida sem Deus. E se você atravessa sem Ele, você está sozinho. E as águas vão te consumir. Você será derrotado. Então, essa simbologia que Josué diz: olhem a arca, observem a arca, sigam a arca, ela é algo extremamente importante para nós, porque nos mostra uma coisa: não existe caminhada na vida sem Deus. Quantas pessoas hoje caminham sem Deus, que você conhece, estão completamente perdidas, não vão conquistar a terra prometida coisa nenhuma, porque querem caminhar longe de Deus, e sem Deus na nossa vida, nós vamos perder. Então a primeira recomendação, aquele povo ia atravessar, mas qual é a primeira recomendação? O povo deveria prestar atenção à arca do Senhor. Segunda coisa que o povo deveria fazer, está lá no versículo de número 5. Veja só, algo extremamente importante, versículo de número 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Querido, a questão da santidade é algo extremamente importante para Deus. Vida de santidade. Quando a palavra de Deus diz aqui, santificai-vos, ela está querendo dizer algo do tipo: lavem-se e troquem de roupa. Sabia que isso, naquela época, representava que você estava deixando para trás a sua velha vida e estava recomeçando uma nova vida com Cristo, ou, no caso dos cristãos, ou uma nova vida com Deus, no caso do povo de Israel. Era uma simbologia muito importante. Davi, quando a criança que ele havia tido com Batseba morreu, a Bíblia diz que ele se lavou e trocou as roupas. Jacó, quando ele renova o seu compromisso com Deus, a palavra de Deus diz que ele se lavou e trocou as suas roupas. Isso então mostra que ele se purificou. Meu querido irmão, sem santidade na vida não existe travessia. A santidade é uma coisa extremamente importante em nosso relacionamento com Deus. Nos afastar do pecado, nos afastar daquilo que não agrada a Deus, nos afastar da contaminação que o pecado traz para a nossa vida, viver uma vida de santidade em todas as áreas da sua vida, é extremamente importante para que você possa atravessar. Josué está dizendo isso para o povo aqui: santifiquem-se. Sabe por quê? Porque aquele povo havia saído do Egito, mas o Egito não havia saído daquele povo. Olha, ninguém leva Deus no papo, ninguém convence Deus do contrário. Sabe o que é santidade? Tem uma frase muito interessante: santidade é você morar numa casa de vidro, onde nada fica escondido. É você estar numa casa de vidro, onde todas as pessoas podem ver a sua vida, porque você não tem nada a esconder. Isso é santidade. O momento onde você se torna mais santo é aquele momento quando ninguém está te vendo, só você e Deus. Não existe travessia, não existe vitória na vida se não tiver santidade. Se você não for santo, o que é santo? Santo é alguém separado para Deus, é alguém que vive para Deus, é alguém que se afasta do pecado, é alguém que não vive na prática do pecado, que não estaciona no pecado. Isso é santidade. E Josué está falando para o povo: abandonem o pecado, afastem-se do pecado, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Qual é a condição para vermos as grandes coisas de Deus na nossa vida? Santificação. E tem mais, a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Santidade é extremamente importante. Santidade no falar, santidade no agir, santidade no trato com seus negócios, santidade nos relacionamentos interpessoais, santidade no casamento, santidade na vida pessoal. Deus quer que você seja santo, se você quiser atravessar essa vida e ter vitória nela.
Essa foi a segunda condição. A terceira condição para que o povo pudesse atravessar, a terceira condição está nos versículos 6 a 13. 6 a 13. Veja só, versículos 6 a 13. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança, passai adiante desse povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegardes à beira das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá, e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançará diante de vós os cananeus, heteus, heveus, perizeus, girgazeus, amorreus e jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão adiante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. Sabe o que eu aprendo aqui? Primeira condição para atravessar: o povo deveria prestar atenção na arca do Senhor. Segunda condição: o povo deveria se santificar. Terceira condição, essencial, básica, fundamental: o povo deveria crer. O povo deveria crer. Crer que tudo aquilo aconteceria. Fala a verdade para mim, meu querido irmão. Se você estivesse lá, aquele rio, aquelas águas cheias de galhos de árvores, aquele barulho, não sei quantos aqui já foram, acredito que a maioria já foi na beira de um rio, quando ele está numa época de enchente, o barulho fica um barulho bem acentuado, e você vê galhos de árvores, e você vê vários objetos flutuando. Imagina você na frente daquele rio, e Josué falando: vocês vão seguir a arca, porque assim que os sacerdotes colocarem o pé na água, as águas vão parar. Eu fico imaginando o pessoal de Jericó, olhando pelos muros, vendo aquela quantidade de pessoas do lado de lá do rio, vendo o rio. Talvez eles estavam confiando no rio, achando impossível. Quem é o louco que vai entrar nessa água? Quem é o louco que vai atravessar? Meus amados irmãos, a fé é assim mesmo. Crer, muitas vezes, a Bíblia diz que Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Crer tem disso. Crer, irmãos, muitas vezes é loucura. Às vezes nós somos loucos, as pessoas nos chamam de loucos, porque nós esperamos um Deus aparecer no céu, nós ficamos aí pregando que Jesus vai voltar, e que Ele fez isso ou aquilo, e as pessoas dizem que nós somos loucas por acreditar nessas historinhas, esses contos da carochinha. Josué diz para o povo: vocês vão seguir a arca, e quando o sacerdote colocar os pés na água, o rio vai se dividir em dois. Dá para imaginar a cena? Eu aprendi uma coisa aqui, meu irmão: só tem experiência com Deus, só vê coisas grandiosas da parte de Deus aquele que crê. Quem não crê, fica parado diante do rio. Quem não crê, fica com medo do rio, e fica achando que é loucura atravessar. Nós precisamos crer. Precisamos acreditar que tudo aquilo que está escrito nesse livro vai se cumprir. Nós precisamos crer no Deus que nós afirmamos seguir. Nossa fé não pode ser simplesmente um conjunto de ideias que formulamos no nosso coração a partir de algo que alguém nos disse. Não. A nossa fé tem que ter fundamento. Nós somos cristãos? Amém. Então a nossa fé tem que ter sentido, pelo menos para nós. Não adianta você simplesmente vir à igreja, sentar no banco, levantar a mão, cantar louvores a Deus, se lá no fundo, mas bem no fundo do seu coração, você não crê. O que faz a diferença na nossa vida é o crer. E crer é muito mais do que acreditar. A Bíblia diz que o diabo crê, o diabo acredita e ele estremece. É muito mais do que isso. O crer do cristão não é simplesmente acreditar, mas é algo que te move.
O crer tem que te mover. O crente tem que tirar você o crer tem que tirar você da inércia. O crer tem que levar você à ação. Eu creio, então faça. Então venha. Escute, tem terra do outro lado. Tem terra do outro lado, tem coisa boa para acontecer na sua vida, mas você tem que simplesmente sair e tem que molhar a planta dos pés. Eu fico imaginando aqui, me veio agora, nesse momento, uma ilustração na Bíblia, quando Jesus estava andando por cima da água. E aí Pedro olhou aquilo, os discípulos olharam de noite, alguém vindo em cima da água, eles acharam que era um fantasma. Aí eles começam a gritar apavorados. Aí Jesus diz, não temam, sou eu. E aí Pedro faz uma coisa que ninguém aqui teria coragem de fazer. Eu não teria. Se és tu mesmo, Senhor, permita-me ir até ti. Você teria coragem, gente? Aquele mar bravio, aquele mar da Galileia, balançando o barco para lá e para cá, aquele vendaval. E aí Pedro diz, se é o Senhor mesmo, deixa-me ir ter contigo. E aí Jesus disse assim, vem. Agora é a hora de Pedro mostrar que crê mesmo. Falar é fácil. Cantar é fácil. Dar glória a Deus e aleluia é fácil. Eu quero ver ir. O que Pedro fez? Pedro sai do barco e põe o pé na água e dá um passo, e dá 2 passos, e dá 3 passos. De repente ele olha para o lado, aquele vento, o barco está longe, ele olha, ainda não havia chegado perto de Jesus, e ele começa a afundar. Jesus segura na mão dele, ergue Pedro, leva no barco e fala assim, creia, Pedro. Irmãos, enquanto nós não crermos, nós ficaremos sempre do lado de cá do rio, na nossa vida espiritual. Enquanto nós não crermos de verdade, seremos só isso que nós somos. Você quer continuar sendo só isso que você é? Eu não, eu quero ser mais. Eu tenho orado a Deus, Senhor, eu não quero ser só isso. Não quero, eu quero mais. Agora, toda vez que eu falo isso, toda vez que eu oro, toda vez que eu peço isso, eu quero mais. É como se o Senhor falasse comigo assim, então põe o pé na água. Então vem. Você não quer mais? Então vem. O que é crer? Crer não é apenas uma declaração. Crer é ação. Enquanto eu não agir, enquanto eu não for, enquanto eu não enfrentar, mostrando para Deus que eu creio, eu mostro que eu creio quando eu realmente, eu vou. É o que o povo fez. Em momento nenhum você vê aqui na história, o povo falando assim, Josué, você ficou louco, filho. Olha o rio. É interessante que há 40 anos atrás, o povo falou, Moisés, olha onde você me trouxe, Moisés. Não tinha sepultura suficiente no Egito para que tu nos trouxeste a esse lugar? Lá o povo reclamou. Agora não. Você não vê ninguém reclamar. Você não vê ninguém argumentar com Josué. Josué disse, saiam, levantem-se, sigam a arca. Quando os levitas colocarem os pés no rio, o rio vai se dividir em 2 e nós vamos atravessar o rio. Gente, que coisa maravilhosa. Eu aprendo que a fé precisa me tirar da inércia. A fé precisa me tirar dessa imobilidade que muitas vezes a gente se encontra. Às vezes a gente encontra a fé, Cristo nos encontra, nos salva, o Espírito Santo habita, mas parece que a gente para, fica estagnado. E é só isso? Não, não é só isso. A vida cristã é dinâmica, ela tem que nos fazer caminhar. A vida cristã não pode ser contemplativa, você não pode ficar olhando para o horizonte. Eu tenho que chegar lá, eu tenho que chegar lá. Eu tenho que ir para lá, agora eu vou. Não, mas eu tenho que ir. Senhor, eu vou. Senhor, eu vou chegar lá. Então, põe o pé na água, irmão. Creia. Peça ao Senhor para transformar essa fé que você diz ter em algo real, em algo concreto, que te tire da inércia.
Foi o que o povo de Israel fez. Ninguém argumentou, ninguém duvidou, ninguém criticou, ninguém questionou, ninguém argumentou. O povo foi. Você tem ido na sua vida? Ou você está estagnado, parado, olhando para o rio? Eu aprendo uma quarta lição aqui, que é uma quarta condição. O povo também deveria, perdão, irmãos, é só 3. O povo deveria prestar atenção à arca do Senhor, o povo deveria se santificar e o povo deveria crer. Aí eu queria, nesse momento, para caminhar para a parte conclusiva, eu queria então que nós pensássemos agora, como igreja, nós todos que estamos aqui nesta noite, em algumas questões que precisamos trazer para o nosso dia a dia. Sabe por quê, queridos? Nós estamos aqui nessa noite, e essa travessia do Jordão para nós é um desafio. Deus está nos desafiando, Deus está nos mostrando uma coisa: olha, eu quero te trazer para uma situação muito melhor diante de mim, da qual você está. Eu quero que você venha para mais perto de mim. Eu quero que você tenha um relacionamento maior e melhor comigo. Eu quero que você tenha um relacionamento vivo comigo. Eu quero que você deixe de ser esse crente superficial que muitas vezes nós somos e seja um crente com experiências reais e profundas na sua vida. Para isso, eu quero pensar com você sobre 3 coisas que eu aprendi aqui e que são questões práticas para a nossa vida. A primeira delas é essa: não fique parado diante do Jordão. Ele pode ser assustador e estar cheio de ameaças, mas o Senhor vai adiante de você. Vamos encarar a realidade agora, vamos falar a verdade, vamos abrir o nosso coração. Talvez você esteja enfrentando um momento dificílimo na sua vida. Talvez você esteja enfrentando problemas dentro da sua casa, com a sua família. Talvez você esteja enfrentando problemas no seu trabalho. Então entenda que o Jordão é tudo isso. Eu disse para você que tem muito da nossa vida aqui. O Jordão é tudo isso. O Jordão, na verdade, ele é esses desafios que nós temos pela frente. Esses desafios que a vida nos reserva, todos nós temos. Eu tenho os meus Jordões, você tem os seus. E o Senhor está dizendo: eu estou com você, eu vou adiante de você, e eu quero que você atravesse, porque sem atravessar esse ou aquele Jordão, nós não seremos melhores, nós não vamos amadurecer, nós não vamos crescer espiritualmente, não teremos experiências com Deus, e nós precisamos de tudo isso. E é interessante que às vezes Deus dificulta as coisas para nós. Às vezes Deus leva você numa situação delicada e você não entende por que está passando por aquilo. Eu digo uma coisa para você: não existe fé fortalecida, não existe amadurecimento espiritual com provas pequenas. Só existe crescimento e amadurecimento espiritual quando Deus pode nos provar. Quando Deus pode realmente dar uma sacudida na nossa fé, nos despertar e fazer com que sejamos melhores do que somos. Então isso aqui é uma promessa para a gente. Não fique parado. Tem muita gente parada na vida. Muita gente que não cresce, muita gente que não desenvolve, muita gente que não amadurece. Está parado. Por quê? Porque está com medo do Jordão. Está com medo. Está morrendo de medo. Das duas, uma: ou você para de orar pedindo a Deus para te amadurecer, ou você pede a Deus para te dar coragem, porque para amadurecer você, muitas vezes Deus vai ter que fazer algo que você não gosta, Ele vai ter que tirar algo que é muito valioso para você, Ele vai ter que fazer alguma coisa, alguma revolução no seu coração, para que você saia dessa situação da qual você está e esteja mais perto dEle. Observe na Bíblia, todos os grandes homens de Deus na Bíblia, todos, estude, olhe, veja. Eles tiveram que passar por momentos dificílimos,
complicadíssimos, mas olha o fim deles. Veja os 40 autores da Bíblia para você ver. Veja a história deles. Veja quantas dificuldades eles enfrentaram. Meu amado irmão, se você quer, escute, se você quer viver uma vida cristã sem problemas, sem dificuldade, que é uma religião que não exija nada de você, vai ser monge. Vai para um mosteiro. Vai viver recluso. Porque aí você não vai ter problema nenhum. Agora, você quer realmente caminhar com o Senhor? Então te prepara, porque vai ter Jordão atrás de Jordão. Mas cada Jordão que você transpõe, você estará mais próximo dele. Glória a Deus. Quantos Jordãos você já atravessou na sua vida para chegar até aqui? Pastor, eu já atravessei muito Jordão. Então te prepara, porque tem mais pela frente. Muitos. Muitos Jordãos. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é isso. Não fique parado. Não fique parado diante do Jordão. Não pare. Não pare. Por quê? Porque o Senhor vai adiante de você. Está assustador, pastor, eu estou enfrentando um Jordão agora, eu estou com medo, está muito assustador. Meu querido, lembre-se de Josué, lembre-se daquela experiência, não pare. Eu sei que está assustador, mas não pare. Confia, deixa Deus mostrar para você quem Ele é. Conta-se uma história de uma menininha. Ela estava num círculo de oração, numa cidade, lá no Nordeste brasileiro, e aquela cidade estava enfrentando uma seca, mas uma seca terrível. Muitos, mas muitos meses sem chuva. A igreja, então, o pastor disse o seguinte: gente, nós precisamos fazer uma coisa, nós vamos orar. Elias orou e o Senhor mandou chuva, e nós vamos orar, pedindo a Deus para ter misericórdia e mandar a chuva para a gente. O pastor avisou isso de manhã cedo. À noite nós vamos nos encontrar, e nós vamos orar e pedir a Deus para ter misericórdia, e nós vamos pedir: Senhor, mande chuva para nós. Nós estamos precisando de chuva. Tudo bem. Quando foi à noite, uma menininha chegou na igreja com um guarda-chuva. Ela chegou com um guarda-chuva. E aí o povo: que é isso, menina? Ué, eu estou precavida. Precavida para quê? Está de noite, e não chove há meses. Aí a menininha disse assim: mas nós não falamos que íamos orar pedindo a Deus para mandar chuva? A gente crê ou a gente não crê? Sabe o que é isso? Uma menininha que foi. Que loucura, que insanidade. Fé é isso. Às vezes a fé é insana mesmo. Às vezes a fé é loucura mesmo. Ela não ficou esperando para ver se ela via uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ela não ficou lá simplesmente olhando para o céu para ver se aparecia alguma nuvem escura. Aquela menininha, ela transformou a fé dela em prática, em ação. Ela não ficou com medo do Jordão. Ela foi. Meus irmãos, eu fico imaginando como seremos, que tipo de igreja seremos, que tipo de crente seremos, se nós perdermos o medo do Jordão, acreditarmos que o Senhor está conosco e irmos. Atravessar esses Jordãos que a vida coloca diante de nós. Eu não sei se é Jordãos, se é Jordões. Fique com o que você quiser aí, é um plural, não sei. Mas eu só sei que eles estão aí. Se tem algum professor de português aí, me ajude, por favor. Mas eles estão aí o tempo todo. Tem famílias na igreja enfrentando Jordãos, fica mais bonito, né? Jordãos terríveis. Mas também estão tendo experiências maravilhosas. Porque é assim que a gente cresce. É assim que a gente cresce. Um médico, ele plantou umas árvores lá na região dele, colocou um monte de árvorezinha assim, e aí ele plantou as mudinhas e as árvores começaram a crescer. E aí de vez em quando ele pegava um jornal, e pá, batia nas árvores.
Uma pessoa olhou para aquilo e falou assim, que é isso, médico? Que é isso, doutor? Batendo nas árvores, por quê? Ele falou assim, eu dou mesmo umas batidas nelas para elas ficarem espertas, para elas ficarem acesas, ligadas. Beleza, o tempo passou, aquele homem foi embora para um país, passaram-se 20 anos, ele voltou e quis ir lá no bairro onde ele morava para poder matar a saudade do bairro. Quando ele chegou, ele viu um bosque, um arvoredo, uma coisa linda, maravilhosa. E aí ele se lembrou de que eram as árvores que aquele médico tinha plantado. E recentemente tinha dado um vendaval naquela região, destelhou casas, árvores foram arrancadas, mas as árvores que o médico plantou estavam todas lá. Todas lá. Por quê? Porque aquelas pancadinhas, parece meio sem sentido, mas se tornaram árvores vigorosas. Sabe? Nós precisamos perder o medo de sermos fortes. Nós queremos ser fortes, queremos enfrentar a vida de frente, mas muitas vezes nós temos medo das pancadinhas que Deus vai nos dar. Nós queremos muitas vezes conquistar aquilo que o Senhor tem para nós. Queremos, mas temos medo de como o Senhor vai fazer isso. Meu irmão, só existe uma saída: atravesse o Jordão. Qual é o seu? O seu está caudaloso? O seu está violento? Está difícil? Pastor, se eu te contar o tamanho do meu Jordão, até o senhor vai ficar com medo. Ai, que coisa, hein? Mas, irmão, você está falando de mim ou você está falando de Deus? Porque se você confiar em mim, querido, nós dois vamos ficar para cá do Jordão. Agora, se você confiar em Deus, não. Ele vai te levar do outro lado. Mas eu aprendo mais uma lição aqui. Eu aprendi mais uma lição aqui que eu quero compartilhar com você para a nossa vida diária. Preste atenção nisso. Não olhe para o rio, olhe para a arca. Qual foi a ordem que Josué deu ao povo? Sigam a arca, vejam a arca vai à frente, sigam a arca, estejam com os olhos na arca. Veja só o que Isaías diz aqui no capítulo 45, versículo 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou o Deus e não há outro. Meu irmão, qual é o grande problema hoje? O problema é que nós temos o hábito de supervalorizar os problemas e inferiorizar Deus. É ou não é verdade? Às vezes algo está acontecendo na sua vida e você coloca esse problema como algo insolúvel, como algo inexpugnável. E nós deixamos de olhar para o nosso Deus, que é infinitamente maior do que qualquer problema. Nós começamos a olhar para o rio. O rio está caudaloso, está difícil, que situação complicada, que problema é esse? Mas nos esquecemos de que nós temos o Espírito de Deus, e de que nós cremos num Deus vivo que abriu o rio para Josué passar com o povo. Por que ele não pode fazer isso de novo, meu Deus? Sendo que a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, Ele é imutável. O problema não está no rio, o problema está em mim, que olha para o rio e coloca ele maior do que ele é. Então o que eu tenho que fazer? Olhe para a arca, olhe para Deus, veja o que o Senhor já fez, veja as inúmeras vezes que o Senhor te ajudou a atravessar outros Jordãos que ficaram lá para trás. Será que agora Ele não vai fazer de novo? Nós precisamos ter essa certeza no nosso coração. Ou nós somos realmente servos de um Deus todo-poderoso, ou então, irmãos, vamos fechar a maleta e vamos embora. Porque esse negócio de ficar só vindo na igreja, lendo a Bíblia, entregando uma oferta e indo embora para casa, e na hora que você tem que atravessar, você não aprendeu nada, você não consegue, senta, coloca a mão no queixo, fica olhando para o rio, não adianta. O que você tem ouvido, o que você tem aprendido, precisa fazer a diferença na sua vida. Não é possível. Eu sou crente em Jesus Cristo, eu sou servo do Deus vivo, essas palavras têm que ter efeito na minha vida. De que igreja você é? Eu sou da Igreja Batista, tudo bem, que bênção. Mas antes de ser da Igreja Batista, eu sirvo um Deus vivo que mudou a minha vida. Então, querido, para de ficar olhando para o rio e olha para a arca. E eu aprendo uma última lição aqui para encerrar.
uma última lição muito, muito relevante. Gente, essa aqui eu quero ler para você. Veja só o que vai nos dizer aqui. Isso aqui mexeu muito comigo. Isso aqui mexeu muito comigo. Veja só, a partir do versículo de número 14. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da ceifa, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã. E as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todos separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Sabe o que eu vejo aqui? Todos nós temos as nossas zonas de conforto. O povo de Israel estava dentro das suas tendas. Quando eles viram a arca da aliança prosseguir, todos eles saíram das suas tendas e seguiram a arca. Isso é muito, muito importante. A tenda representava o quê? A zona de conforto, os privilégios, os momentos de tranquilidade. Entende? Lembra quando Jesus estava no monte e apareceram para ele Moisés e Elias e conversavam com Jesus? Aí Pedro fala assim: ô mestre, bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas para a gente? O que Pedro queria? Pedro queria ficar numa zona de conforto, porque estava tão bom, mas tão bom, mas tão bom ali, que ele queria ficar na zona de conforto. Vamos fazer 3 tendas, vamos ficar por aqui. Aqui está muito bom. Israel estava dentro das suas tendas, cada um dentro da sua zona de conforto, mas quando viram a arca caminhar, os levitas levando a arca pelos ombros, o que eles fizeram? Se levantaram, saíram das tendas. Escute uma coisa que eu aprendi aqui, e eu quero terminar a minha palavra. Saia da tenda, entre no rio. Enquanto você ficar na tenda, a sua vida vai continuar sendo o que sempre foi. Enquanto você ficar na tenda, você não vai possuir a terra prometida que Deus tem para você. Enquanto você ficar nessa tendinha que você construiu, e ficar nessa zoninha de conforto que você tem, você não crescerá diante de Deus, você não amadurecerá, você não se fortalecerá no Senhor, você não será mais do que você é. O convite nessa noite é que saiamos das tendas, essas tendas que nós construímos para nós mesmos, porque é difícil, irmão, realmente é difícil você soltar, você se afastar dessa tenda, porque você não sabe o que vai acontecer. O Senhor está dizendo: sai da tenda e vem para o rio, siga a arca, você não pode ficar aí não é o seu lugar, existe uma terra além do rio para você. Sai da tenda. Sabe qual é o grande problema hoje? É que nós queremos tudo que Deus tem para a gente, mas nós queremos na tenda. Eu quero mais de Deus, mas eu quero na tenda. Senhor, traz aqui para mim. Não, você tem que buscar. Não, traz aqui para mim, eu quero na tenda. Aqui está tão bom, Senhor. Eu não quero sair da tenda, eu não quero abrir mão da minha tenda. Oh, Deus. Oh, Senhor. Que tendinha boa. Que tenda gostosa, que tenda confortável. Irmão, o que Deus tem para você está lá, e não aqui. A gente precisa sair da tenda. Olha essa frase, eu tenho uma frase aqui que é daquelas que balança a gente, sabe? Eu falei assim: Senhor, eu preciso balançar a igreja também. Veja só essa frase. A gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos. A gente pode dormir numa cama mais ou menos, comer um feijão mais ou menos, ter um transporte mais ou menos. A gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos. Tudo bem. O que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum, é ter uma fé mais ou menos,
ou acreditar mais ou menos. Porque se isso acontecer, corremos o risco de nos tornarmos crentes mais ou menos. Sim ou não? Você quer ser um crente mais ou menos? Então sai da tenda, irmão. Como é que você, escute, como é que você vai querer que seu marido te acompanhe, que seu marido seja um crente em Jesus, se você não sai da tenda? Como é que você vai querer que seu filho saia dessa vida errada que ele está vivendo, se você não sai da tenda? Como é que você vai querer que sua esposa seja uma bênção, se você não sai da tenda? Como é que você vai querer que seus amigos encontrem Cristo, se você não sai da tenda? Eles ficam olhando para você e ficam achando assim, ser crente é isso aí. Ah não, então eu estou melhor. Não, eu estou muito bem, eu estou igual a ele. Eu estou igual a ela. Eu estou melhor do que ela, eu estou melhor do que ele. É isso que é ser crente? É isso aí que é ser crente? Nós temos que mostrar para as pessoas uma coisa, e isso que nós precisamos mostrar só vai acontecer quando a gente sair da nossa zona de conforto. Quando a gente começar a bater o joelho no chão e orar pela conversão dos perdidos. Hoje de manhã, providencialmente, na minha devocional, eu li a história de um sogro que orou pela conversão do genro a vida inteira. O nome desse genro era Henrique. E ele orou, olha que sogro bom, né? Ele orou pela conversão do genro. A vida inteira orando. E ele morreu. E depois que ele morreu, o genro dele entregou a vida para Jesus. Aí a sogra dele disse assim, o Henrique orou a vida inteira por você. Ele disse assim, é uma pena que eu acordei tarde demais. Ela disse, não. Você acordou. É isso que importa. Sabe o que é que aquele sogro fez? Ele saiu da tenda. Você quer ver alguém aqui que você ama? Sai da tenda. Atravesse o rio por essa pessoa. Faça tudo que você puder. O que você quer que aconteça na sua vida? Sai da tenda. Faça como Israel. Quando viu a arca, saiu da tenda e foi em direção ao rio. É isso que nós temos que fazer, sair da tenda. Enquanto nós ficamos na tenda, o rio está passando, a vida vai passando, e Moisés vai dizer uma coisa muito interessante. Nós voamos, o tempo passa. Gente, parece que foi ontem que eu estava entrando para a igreja, eu estava com 18 anos, eu vou fazer 48. Voou a vida. Parece que foi ontem que você tinha 15, é ou não é verdade? Você já está com 30, 35, 40... Voou. O tempo está passando. E nós ainda, muitas vezes, dentro da nossa tenda. As pessoas morrendo, as pessoas perecendo. O mundo indo para o inferno. E a igreja de Cristo dentro da tenda. Sabia que nós, como igreja, temos uma missão de Deus nessa cidade? Essa cidade tão entregue à idolatria. Essa cidade entregue nas mãos de ídolos vãos. Nós temos a missão de ganhar essa cidade, de apresentar Cristo para essa cidade. Mas enquanto nós insistimos em ficar dentro da nossa tendinha, na Avenida Presidente Vargas, 1840, nada vai acontecer, irmão. Nós temos que ir lá fora. Nós temos que dar um jeito de ir lá fora e convidar as pessoas e falar de Cristo. Para que realmente essas pessoas possam vir até o Senhor. Para isso nós vamos ter que sair da tenda do comodismo, da apatia, da tenda da mediocridade, para que nós possamos mostrar às pessoas que o nosso Deus é um Deus vivo, que abre o rio, que abre o mar, que faz impossível. Entende, irmão? Então eu quero te perguntar, encerrando a minha palavra, como é que está a sua vida? Você saiu da tenda ou você ainda está dentro da tenda? A arca está passando. O Senhor está aqui nessa noite. Há um hino que nós cantamos que diz assim, Cristo vai hoje passar, passar, passar. Ele está passando e nós estamos realmente recebendo hoje da parte dele esse desafio de sair da tenda
pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, lutarmos por eles, pelejarmos por eles. Lute por você. Coloque uma meta na sua vida: Senhor, eu não vou continuar sendo do jeito que eu sou, eu quero ser mais. Para isso você vai ter que sair da sua tenda. Que o Senhor nos abençoe nessa noite e que nós possamos realmente entender o quão similar é a nossa vida com a travessia do Jordão. Como é que está você? Onde está você agora? Você está aquém do Jordão? Você está atravessando o Jordão? Ou você já atravessou o Jordão? O que você decide nessa noite? Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, não vou pedir ninguém para vir aqui na frente, mas o que você decide nessa noite? Pastor, a partir de hoje, eu vou sair da tenda. A partir de hoje eu vou deixar de ser esse crente medíocre que eu sou, relaxado, esse crente mais ou menos que eu tenho sido. Eu quero atravessar o Jordão, pastor. Se você tem sentido isso no seu coração, ore comigo agora. Nós agradecemos ao Senhor pela sua palavra. Te louvamos e te glorificamos, Senhor. Obrigado por ter falado tanto ao nosso coração e por ter nos mostrado que precisamos melhorar e melhorar muito. Ó Deus, infelizmente, muitas vezes nós estamos dentro da tenda, sabe por quê? Porque nós estamos morrendo de medo do Jordão, morrendo de medo daquilo que o Senhor vai fazer conosco. Nós queremos amadurecer, mas queremos amadurecer por outro caminho, e não tem jeito, Senhor. Nós temos que sair da tenda para isso. Ó Deus Todo-Poderoso, eu te peço agora, em nome de Jesus, nos tire da tenda, nos ajude, Senhor, nos ajude a perder o medo de experimentarmos aquilo que o Senhor tem para nós. Ajude-nos a ser como o povo de Israel, que se levantou e foi, creu e confiou e acreditou e teve tantas experiências com o Senhor. Ó Pai, nós queremos ter experiências com o Senhor. Queremos ser melhores do que somos. Tira de nós o medo, nos ajude. Obrigado por esse texto tão relevante para nós. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor continue nos abençoando.